Ele quer um esclarecimento Él quiere una aclaración a respeito da televisão. respecto a la televisión. A televisão é pecado diante de Deus? El televisor es pecado delante de Dios. Ele diz que é desviado dos caminhos do Senhor Él dice que está apartado del camino del e Señor está querendo voltar. y quiere volver. E ele sabe que não vai poder assistir a televisão. Y él sabe que no podrá ver el televisor. E a dúvida dele é esta: Y la duda de él es esta. televisão é pecado? ¿El televisor es pecado? Eu poderei tomar a ceia tendo a televisão dentro de casa? ¿Puedo tomar Santa Cena teniendo un televisor en la casa? Será que é pecado? ¿Será que es pecado? Assistir a televisão Ver el televisor me interferirá na salvação? me interfiere en la salvación. Poderei participar do corpo e do sangue de Cristo? ¿Podré participar del cuerpo y la sangre de Cristo? A Bíblia Sagrada nos diz La Biblia Sagrada nos dice que quando a pessoa se converte ao Evangelho, que cuando la persona se convierte al a Evangelio, pessoa tem que ser transformada, tiene que ser la persona transformada, a pessoa se transforma numa nova se criatura. transforma en una nueva criatura. Lá em 2 Coríntios, Em capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios 5, 17. Quem está em Cristo, El que está en Cristo, nova criatura é. nueva criatura es. As coisas velhas já se passaram, Las cosas viejas pasaron eis que tudo se fez novo. y aquí todos son Então, hechas quando a nuevas. pessoa aceita Y Jesus, cuando la persona acepta a Jesús, tudo é feito novo na vida dela. todo es hecho nuevo en su vida. As coisas velhas que ela Las praticava, cosas viejas que ella o practicaba, que aprendia, lo que ella o que a aprendía, distanciava de Deus, lo que la distanciaba, tem de alejaba de ser Dios, tirado, tiene que ser sacado, senão prejudicará a sua vida espiritual. si no afectará su vida espiritual. E quando nós falamos acerca da televisão, Y cuando hablamos acerca del televisor, existem muitas hay interpretações, muchas interpretaciones, principalmente que os doutores sobre todo los doctores que querem usar a televisão, que quieren utilizar el televisor, querem fazer uso da televisão, quieren hacer uso del televisor. então eles ficam tentando achar brechas Entonces tratan de encontrar agujeros para negar a doutrina bíblica para negar la doctrina da bíblica santificação de la santificación que aparta o crente da televisão. que aparta el creyente de la televisión. Sobre os doutores, Sobre los a doctores, Bíblia já previa. la Biblia ya lo prevenía. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e Segundo 4. Timoteo 4, 3 y 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Então eles se ajuntam Entonces ellos se juntan para bolarem ideias para elaborar ideas conforme as suas próprias concupiscências. conforme a sus propias concupiscencias. Não querem se submeter, No quiere estar sumiso, ter uma vida de renúncia, una vida de renuncia, ter uma vida de separação. una vida de separación. Então eles têm as suas próprias vontades incontroláveis Entonces tiene sus propios deseos incontrolables que eles querem introduzi-las na igreja que quieren ellos introducirlas en la iglesia e desviam os ouvidos da verdade, y desvían los oídos de la verdad, voltando às fábulas. volviéndose a la fábula. Isto é, Esto es a mesma vida, la misma vida as mesmas obras Mesmas obras que praticavam antes da que conversão. practicaba antes de ser convertido. Então esses doutores Entonces esos que doctores querem liberar a televisão, quieren liberar el televisor, ou igrejas que já liberaram a o televisão, iglesias que ya liberaron el televisor, eles mostram como um castelo de erudição. ellos muestran como un castillo de erudición. Dizem que a televisão é um meio de comunicação, Dicen que el televisor es medio de comunicación, é útil para evangelização. es de utilidad para la evangelización. Dizem que a televisão é boa para ganhar almas. Dicen que el televisor es bueno para ganar almas. Proibir a televisão é legalismo. Prohibir televisor es legalismo. Proibir de um crente assistir a televisão é fanatismo. Prohibir a un creyente ver televisor es fanatismo. É formalismo. Es formalismo. É ser burocrático. Es burocracia. Será? Será. Na verdade, En verdad, existem três fatores existen tres factores que condenam a televisão categoricamente. que condenan el televisor con categoría. Primeira coisa, Primera cosa, o fator bíblico. el factor bíblico. A própria Bíblia condena a televisão. La propia Biblia condena el televisor. Salmo 101, versículo 3. Salmo 101:3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam, nada se me pegará a mim. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Salmo 101, 3. Salmo 101:3 dice así:
No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercarán a mí. Você não pode nem pôr No puede siquiera poner diante dos seus olhos. delante de sus ojos, Quer dizer, não pode nem assistir. no puede siquiera verlo, Quanto mais possuir. mucho menos poseerlo. Que a Bíblia aqui está condenando só olhar. Dice la Biblia que condena apenas con verlo. Não é para colocar coisa maligna nos seus olhos. No es para ver cosas malignas delante de E tus ter. ojos. Y tenerla. E ter a coisa maligna. Y tener la cosa Um maligna. aparelho Un aparato difusor de cenas de violência, que difunde escenas de violencia. difusor de cenas de violência física, Que difunde escenas de violencia física. violência moral, Violencia moral. através dos A filmes, través de películas. através das emissões A televisivas, través de emisiones de televisión. através das notícias A jornalísticas, través de noticias jornalísticas. porque até os jornais Porque aún los periódicos incitam a violência na sociedade, incita a la violencia en la sociedad. amedrontam as pessoas, Causan miedo a las as personas. pessoas não têm mais confiança, No hay más confianza en las porque só personas. liga a televisão, o jornal só fala de sangue, Porque apenas prende el televisor só y fala de crime. habla de sangre, Então crímenes. a humanidade anda perplexa. La humanidad anda E tudo isso é perpleja. através do aparelho de televisão. Todo eso por causa del aparato de la televisión. E a Bíblia diz 7:26 de Deuteronômio: Y 7:27 de Deuteronomio. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, porque anátema é. Maldito é. É abominação. 7:26 de Deuteronômio. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. Então a televisão é anátema. Entonces la televisión es anatema. Ou seja, ela é um ídolo. Es un ídolo. Incontestavelmente. Você Incontestablemente. não pode colocar a televisão em sua casa, que ela é um ídolo. No puedes colocar el televisor en la casa porque es un ídolo. Por quê? ¿Por qué? A população não consegue viver sem a La televisão. población no puede vivir sin el televisor. Por exemplo, no Brasil, Por ejemplo, en Brasil, segundo o IBGE, según el IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, existem 56 milhões de domicílios. existen 56 millones de domicilios. Dentre esses 56 milhões de domicílios, Entre esos 56 millones de domicilios, 38 milhões 38 millones possuem televisão. tienen el televisor. 38 milhões de domicílios possuem televisão. 38 millones de domicilios tienen Mas- el televisor. Pero 34 milhões possuem geladeira. 34 millones tienen la heladera. Então pensou, irmão Daniel? 38 milhões de casas têm a televisão, mas apenas 34 milhões têm geladeira. 34 millones tienen la nevera y 38 millones tienen televisor. Ou seja, 4 milhões a mais de televisões do que geladeiras. O sea, 4 millones de personas, podemos dizer, Pastor Johnny, que 4 milhões de casas que não têm geladeira preferiram ter televisão do que geladeira. Sim, preferir a televisão à geladeira. Você vê que coisa, a geladeira conserva os alimentos, La nevera conserva los alimentos a pessoa prefere ter a televisão em casa y prefiere tener el televisor en la casa do que a própria geladeira. que la propia Isso é nevera. fato aqui no Brasil. Eso es un hecho real en Brasil. 38 milhões de casas 38 millones de casas têm uma televisão, tienen televisión, mas não tem uma geladeira. pero no tienen heladera. É terrível. É Não, terrível. ídolo. É O povo um não ídolo. consegue viver sem No ela. puede vivir sin ella. Haja vista as propagações do espiritismo, Se ha visto las propagaciones del do sexo espiritismo, ilícito, del sexo da ilícito, perversão sexual, da perversidade dos adultérios, sexual, adultério, das fornicações, fornicação, do ateísmo, del ateísmo, do animismo, del animismo, das culturas pagãs, das culturas paganas, da avareza. de la avaricia. A televisão é a responsável El televisor es el responsable pela desestruturação da doutrina cristã por la desestructuración de la doctrina cristiana e a introdutora do paganismo. y la introductora del paganismo. Então, pela Bíblia, Entonces, por la o homem Biblia, deve se desfazer dela enquanto é tempo. el hombre debe deshacerse de ella mientras hay tiempo. Segundo fator, Segundo factor, o fator social. el factor social. O fator bíblico já condena a El televisão. factor bíblico ya la condena. E o fator social. Y el factor social. A televisão tem contribuído na degradação El televisor ha contribuido para la degradación do gênero humano. del género humano. Por exemplo, uma criança, Por ejemplo, un niño, ela testemunhará na televisão ella testificará en el televisor mais de 200.000 atos de violência, más de 200.000 hechos de violencia, incluindo 16.000 assassinatos, incluyendo 16.000 asesinatos, antes que atinja os 18 anos. antes de llegar a los 18 años. Eu vou repetir. Voy a repetir. Uma criança, Un niño, ela testemunhará
Ella será testigo. Antes de completar 18 anos, Antes de hacer 18 años, 200 mil atos de violência 200.000 hechos de e violencia 16 mil y assassinatos. 16.000 asesinatos. Olha aí, Fíjense seu ahí. filho de 7 anos, Su hijo de 7 años, de 12, de 12. olha o que ele está contemplando. Mira lo que está contemplando Antes él. de completar o 18, Antes de llegar a 18, 200 mil atos de violência. 200.000 hechos de violencia. Através dos desenhos, A través de los dibujos, através das novelas, las novelas, através dos filmes, las películas, através dos los programas programas e cerca de 16 mil y assassinatos. aproximadamente 16.000 asesinatos. Como crescerá ¿Cómo crecerá uma criança? un niño Vendo sangue, viendo sangre, vendo morte, viendo muerte, vendo violência. viendo violencia? Pois é. Pues entonces, O Estudo Nacional sobre Violência na Televisão el Estudio Nacional sobre Violencia en la Televisión fez um perfil hizo un perfil dos programas de televisão de los programas de televisión numa ampla gama de canais. en una amplia gama de canales. Então, o Estudo Nacional sobre Violência na Televisão El Estudio Nacional de Violencia en la Televisión pegou várias emissoras agarró varias emisoras e fez um apanhado e hizo un estudio e concluiu: y concluyó 57% de todos os programas. de todos los programas, 57% de todos os programas na televisão 57% de todos los programas de televisión contém violência. contienen la violencia. E 66% dos programas infantis Y 66% del programa infantil contém violência. contiene violencia. Isso. Incrível, pastor. Incrível. Jorge. De fato, eu li um artigo uma vez que dizia que o criador da televisão, não lembro o nome dele agora, mas ele disse que antes de morrer, quando ele viu o efeito causado pela televisão, ele disse que Criou um monstro. criou um monstro e a melhor parte da televisão, segundo ele, foi o botão de desligar a televisão. Isso. O criador dela, Criador. antes de morrer, fez essa É afirmação. John Lord, mais ou menos John Lord, um francês, que criou em 1922 A televisão. a televisão. Então pense aí, Então, piense o assim. próprio criador da televisão falou: eu criei um monstro. El propio creador de televisor dijo, yo creé un monstruo. 57% dos programas da televisão são violentos. 57% del programa de televisión son E violentos. 66% dos programas infantis Y 66% del programa infantil contém violência. contiene violencia. Esse é o fator Es un factor social. social. E o que diz a palavra ainda mais? ¿Y qué dice la palabra aún A más? respeito do fator conservador, Respecto del factor conservador, que é o terceiro fator. que es el tercer factor. Capítulo 22, 28 de Provérbios. 22-28 de Proverbios. Não removas os limites antigos, os marcos antigos que teus pais fizeram. Não removas os antigos limites, os marcos antigos que teus pais fizeram, fixaram. No traspases los linderos antiguos que pusieron sus padres. Quando a tradição é fundamentada na doutrina da palavra de Deus, Cuando la tradición está fundada en la doctrina de la palabra ela de nos Dios, aparta do mundo, ella nos aparta del das mundo, concupiscências do mundo. de las concupiscencias Então del nós mundo. devemos segui-la sem constrangimento. Tenemos que seguirlas sin ningún tipo de retención. Os pastores antigos, Los pastores antiguos, fieles, fieles, que trouxeram a doutrina pentecostal ao Brasil, que trajeron la doctrina pentecostal a que Brasil, pregaram o verdadeiro evangelho que predicaron el verdadero evangelio na América do Sul, em todos os países do en mundo, la América del Sur y en los países del mundo, eles condenaram a televisão como imunda ellos condenaron el televisor como algo inmundo e indigna de se propagar o nome de Jesus. e indigno de propagar el nombre de Jesús. O pastor Bruno Skolimowski, El pastor Bruno Skolimowski, o pastor Cícero Canuto de Lima, el pastor Cícero Canuto de Lima, que era um pastor aqui do Belenzinho, que era pastor aquí de Belén, em São Paulo, en São Paulo, o pastor Satiro Loureiro, el pastor Satirio o Loleiro, pastor Roberto Montanheiro de São Bernardo do Campo el pastor Roberto de San Bernardo de Campo e muitos outros y muchos otros condenaram terrivelmente a televisão. condenaron terriblemente el televisor. O pastor Ataíde Rodrigues de Lima, El pastor Ataíde Rodríguez de Lima, ele disse: él dijo, aquele que possuindo um aparelho de televisão aquel que poseyendo un aparato de televisor traz o próprio cinema do demônio para dentro de casa. trae el propio cine del demonio para la casa. Tá vendo aqui? Está trazendo o próprio cinema do demônio para dentro de casa. Traes el cine del demonio para la casa. Se a sua casa tem uma televisão, Si en tu casa hay un televisor, o cinema do demônio está aí dentro. es el cine del demonio allí dentro. E você comendo as comidas do cinema do Y demônio. usted comiendo la comida del cine del demonio.
O pastor Luiz de Almeida disse: El pastor Luis de Almeida dijo, o pastor que usa o aparelho de televisão el pastor que utiliza el aparato de televisión em sua sala en su sala é indigno de ocupar o púlpito. es indigno de utilizar el púlpito. Incrível, pastor. Incrível. João. E até, voltando um pouco ao fator social, a pessoa que tem uma televisão em casa, de maneira inevitável, a família começa a se desintegrar, pastor João. Sim, porque desestrutura a família. Desestrutura a família, porque o pai chega do trabalho em casa de noite e a esposa, por estar vendo a novela, não recepciona o esposo. E o filho, quando o esposo chega em casa, o pai chega em casa depois do trabalho, o filho, a filha, por estar vendo um filme na televisão, já não dá mais atenção ao pai. Pega o prato de comida na mão, já não senta à mesa. Vai comer no quarto, na sala. Já não tem aquele vínculo, aquele laço familiar por causa da televisão. Desestrutura a família. Desestrutura. Os pais não ensinam os filhos. Os padres não ensinam os não hijos. tem um culto doméstico em casa. Não há um culto doméstico na casa. É verdade, isso mesmo. É verdade, assim mesmo. A família está desestruturada. A família se desestrutura por causa da televisão. Por causa do televisor. Por isso que é tanta separação. Por isso é tanta separação. Tanto divórcio. Tanto adultério. Tanto adultério. As moças engravidando. As muchachas embarazándose. Com adolescentes. Sem compromisso. Sem se casarem. Sem casarse. O que é isso? Que é isso? Televisão. El televisor. Então, pastor Então, Luiz de Almeida falou Luiz de Almeida dijo que o pastor que usa a televisão em sua sala é indigno de ocupar o púlpito. Que o pastor que utiliza o televisor na sala é indigno de utilizar o altar. E aí, pastor? E então, pastor, você que tem televisão em casa, que tem televisor na casa, como é que você fica no púlpito? Como estás em el púlpito? Se o pastor antigo aqui falou que você não é digno de ocupar o púlpito. Se o pastor antigo disse que não é digno de utilizar o púlpito. Você está pregando contra adultério. Está predicando contra adultério. O adultério está dentro da sua casa pela televisão. E há adultério em tua casa por el televisor. Está pregando contra o homossexualismo. Predica contra o homossexualismo. E os gays ficam falando lá na sua tela. E há homossexuais allí na pantalla em tua casa. Você fica pregando aí que a mulher não pode andar seminua. Predicas que a mulher não pode estar semidesnuda. E a mulher fica nua dentro da sua casa e você vendo. E a mulher está desnuda na casa, você lo vê. Prega contra o espiritismo. Predica contra o espiritismo. E estão fazendo macumba dentro da sua casa. E há brujeria já em tua casa. Adivinhação. Adivinações. Reencarnações. Contato com os mortos. Contato com os mortos. Mediunidade. Dentro da sua casa. Dentro de tua casa. Então você. Então você não é digno de ocupar o púlpito. Não é digno de estar em altar. Pega sua Bíblia e sai do púlpito. Agarre tu Bíblia e salga-se do altar. Mateus 24:15. Mateus 24:15. Se achares abominação no lugar santo. Se encuentras abominação em lugar santo. Quem lê entenda. El que lê entenda. Quem vê. Fuja. Então, por favor. Foi o seu pastor que falou. Foi o pastor Luiz Almeida. Luiz Almeida quem lo dijo. O pastor Paulo Macalão também disse. O pastor Pablo Macalão também lo disse. Desde minhas visitas a outros países. Desde minhas visitas a outros países. Tenho notado que os melhores programas. He notado que os melhores programas. São os imorais. São os imorales. Esses aparelhos. Estos aparatos. Têm trazido uma contribuição negativa. Ha traído uma contribuição negativa. Para a vida da igreja. Para a vida da igreja. Tanto no aspecto espiritual. Tanto no aspecto espiritual. Como também no aspecto físico de cada crente. Como no aspecto físico de cada crente. Eu não possuo. Eu não possuo. Nem desejo possuir televisão em minha casa. Tampouco desejo ter o televisor em minha casa. Eu não possuo. Eu não tenho. E nem desejo possuir televisão em minha casa. E tampouco desejo ter o televisor em minha casa. Todo cuidado devemos ter. Todo cuidado há que ter. Para que os crentes permaneçam afastados. Para que os creyentes permanezcan alejados desse meio de comunicação. Desse meio de comunicação. O pastor Paulo Macalão. O pastor Pablo Macalão. Que fez os hinos da harpa que você canta. Que hizo os hinos da harpa que você não está cantando os hinos da harpa? Não canta os hinos da harpa. São bonitos. São bonitos. 193 da harpa. 193 da harpa. Porque te abates, ó minha alma. Porque te abates, ó alma minha. 192. 192. Pelo sangue. Por la sangre. Pelo sangue. Por la sangre. Somos redimidos, sim. Somos redimidos, sim. Você não canta? Não lo cantas. 301. 301. Vencear. Vencear. O mestre chama, vencear. O maestro chama, vem a cenar. Você não canta. Você não lo canta. E o pastor que fez era contra isso tudo. O pastor que la escreveu é contra todo esto. Será que ele era usado por Deus ou não era? Será que era usado por Deus, ele ou não? Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. Aquele que vai contra. Aquele que vai contra. Esses pastores. Estos pastores. As igrejas que vão contra esses pastores hoje. As igrejas que vão contra esses pastores hoje. Estão indo contra a historicidade delas mesmas. Estão indo contra a historicidade de elas mesmas. Então eles não têm história. Não têm história. Estão indo contra os seus próprios princípios. Porque estão indo contra seus próprios princípios. Estabelecido pelos pastores fiéis. Estabelecido por los pastores fieles. Então, irmão Antônio Augusto. Então, irmão Antônio Augusto. O irmão
pode voltar em comunhão. El hermano puede volver en comunión, Mas o irmão não pode tomar a ceia com esse aparelho. pero el hermano no puede volver a tomar Santa Cena con este aparato. Não. No, Porque você tomará a ceia para a sua própria condenação. porque tomará Santa Cena para su propia Pastor condenación. Paulo Macalão falou assim que a televisão tem até abatido o aspecto físico de cada crente. El pastor Pablo Macalán dijo que el televisor ha abatido, ha afectado el área física de los creyentes. Olha quanta doença hoje. Mira cuánta enfermedad hoy. Que os demônios operam pela televisão, colocando doença no povo. Los demonios operan por el televisor colocando enfermedad en el pueblo. Deus revelou até para o missionário que o demônio entra pela onda magnética da televisão. Dios se reveló al misionero que el diablo entra por la onda magnética del televisor. Então coloca doença no povo, Coloca dolencia en el pueblo, espiritismo dentro de casa, espiritismo en la casa. adultério. Adultério. É isso que o diabo vai operar. Es lo que el diablo va a operar. Então a resposta é esta. Entonces la respuesta es esta. O irmão não poderá voltar em comunhão El hermano no podrá volver a comunión enquanto não tirar o aparelho de dentro de casa. mientras no quites el aparato del televisor de la casa. Então tire. Entonces quítelo. Senão você tomará a ceia do Senhor em pecado. Si no tomará la Santa Cena en pecado. 11:29 de 1 Coríntios. 11:29 de 1 Corintios. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. E você que está em outras igrejas, Ustedes que están en otras iglesias, tem percebido o pecado dentro da sua igreja. usted ha percibido el pecado dentro de su iglesia. Pessoas amaziadas cantando no conjunto. Personas en concubinato cantando en el conjunto. Podem divorciar-se e casar-se de novo. Puede divorciarse y volver a casarse. Os pastores divorciaram das mulheres e casaram com as mais Los moças. pastores se divorciaron de sus mujeres y se casaron con más jóvenes. São envolvidos na política, Están envueltos en dando políticas, até escândalo. hasta dando escándalos. Da máfia dos caça-níqueis, La mafia de los do casaniques, mensalão. de los hombres salón. É terrível. Terrible. Está esse povo aí. Está ese pueblo ahí. Então você ficará na igreja dessa, Quedarán en una iglesia de esa que concorda com a televisão, que concuerda con la televisión. que 99% dos programas da televisão são os imorais. Que el 99% de los programas de televisión son inmorales. E você está concordando. Y usted está concordando. Sai agora dela. Salga ahora de Sai ella. dessa igreja. Salga de esa Em iglesia. nome de Jesus Cristo. En el nombre de Deus Jesucristo. revelou para o missionário Davi Miranda, Dios reveló al misionero David no Miranda ano de 94, el año 94. todos aqueles que deixaram seus ministérios Todos aquellos que dejaron esos e ministerios passarem a congregar na igreja Deus e y Amor. pasaron a congregar en la iglesia de Dios Amor, Deus vai prosperar a vida Dios va a prosperar su vida material e espiritual, material y espiritual como nunca prosperou até o dia de hoje. como nunca prosperó hasta el día de hoy. Então, vem fazer parte desta bênção. Venga a ser parte de esta bendición. Você está num lugar, você está concordando com o pecado Está en daquele un lugar. lugar y está de acuerdo con el pecado de aquel Até lugar. na maçonaria, hein? Hasta la masonería. Pastores envolvidos na maçonaria. Pastores envueltos en la masonería. Ficam lá na maçonaria servindo a Satanás. Quedan allá en la masonería sirviendo a E Satanás. depois vão para o púlpito da igreja pregar a Y palavra. después van para el púlpito de sus iglesias a predicar la Você palabra. pensa que é o Espírito Santo, mas é Satanás. Usted piensa que es el Espíritu Santo, pero es Satanás. Como ficará numa igreja dessa? ¿Cómo quedará en una iglesia de esa? Se para Deus habitar na igreja, a igreja tem que ter a santidade. Si para Dios habitar en la iglesia tiene que tener la santidad. Salmo 93, versículo 5. Salmo 93, versículo 5. Pode ler na Bíblia aí. Puede leer en su Biblia ahí Deus só está na igreja que tem santidade. que Dios está solamente en la iglesia que tiene santidad. Salmo 93, versículo 5. Pode ler, todo mundo. Salmo 93, versículo 5. Santidade convém à tua casa, para que o Senhor habite desde agora e para sempre. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Aleluia! Aleluya. Então tem que ter santidade. E tem que sair dela? Hay que salir de ella. Tem. Tiene Mateus 24:15. Mateo 24, 15. Quando virdes a abominação no lugar santo, de quem falou o profeta Daniel, quem lê, entenda, quem vê, fuja!